Bom, boa noite. Tá bom aí o som? Dá um feedback aí, por favor. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que você for assistir aí. Olha aqui. Tá bom o som? Tá dando para ouvir bem aí? Então vamos seguir. Ah, legal, obrigado. Vamos então, hoje o nosso segundo encontro, eliminando passivos e acumulando ativos. Então, o que é passivo? O que é ativo? Vamos esclarecer isso hoje. Bom, o que nós vimos então no nosso último encontro? Basicamente, que a previdência social é uma pirâmide, né? Um esquema que necessita, para continuar existindo, que mais pessoas entrem, contribuindo. Porém, é um esquema que está fadado a fracassar, porque não existem pessoas infinitas para continuar entrando no esquema e alimentando financeiramente. Então, vai ruir, ou seja, vai chegar um momento que as pessoas que tiverem que receber não vão receber, porque não tem mais pessoas entrando para financiar o esquema, tá certo? Então, é isso que nós vimos aí sobre essa questão da Previdência. E a questão que eu tinha passado é que uma pirâmide invertida, né? Então, você tinha uma pirâmide invertida, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, você tinha uma pirâmide invertida. Estava significando o quê? Poucas pessoas contribuindo para muitas que recebem. Então, esse que é o final dessa pirâmide, é um fracasso. Tá? E aqui, até no início, aqui na ponta, né? Estava a ponta aqui no chão, você via até uns pedaços da pirâmide assoltando, ou seja, o peso de uma estrutura gigante em cima de uma base pequena. Tá? Por isso que a tendência é, rapidamente, né, no futuro próximo, ela falir. Passará por outras reformas, como a gente viu, vai piorando cada vez mais a situação de quem vai aposentar, vai ter que trabalhar mais e possivelmente diminuir o teto de recebimento, enfim. Mas vai chegar um momento que ela vai colapsar totalmente, né? Para mim, ela já é colapsada hoje já. Aliás, de muito tempo ela já é colapsada, só está piorando. Então, essa foi a resposta aí da questão que eu deixei e revisando sobre isso. E aí, quando se tem um problema, você tem que apresentar uma solução. A solução que eu apresentei é se investir na bolsa, tá, visando ao longo prazo, que é onde que a bolsa tem sucesso. Né? Você normalmente a bolsa tem altos e baixos, por isso chama renda variável, tá? Mas no longo prazo mostrei para vocês que é sempre crescente a variação de patrimônio na bolsa. Então, por isso que, como a aposentadoria é uma coisa que você pensa para longo prazo, 10, 15, 20, até mais tempo de anos, então você cria o hábito de poupar para poder receber esse rendimento, tá certo? No futuro, ou seja, renda passiva, que eu vou explicar, você sem trabalhar receber pelo seu investimento. Então aqui já me apresentei no encontro passado, né? Que interessa para vocês, que eu fiz o pós-graduação em finanças e eu invisto aí, esse é o 9º ano que eu invisto. Bom, aqui, como sempre, uma poesia, né? Isso aqui eu encontrei, né? Geralmente eu coloco autores brasileiros, mas sem nenhum preconceito com os de fora. Então, eu estava lendo um livro ano passado do Charles Munger, foi sócio do Warren Buffett, né, que é o maior investidor da Bolsa de Valores de todos os tempos até agora. E o Charles Munger foi sócio dele também, ficou bilionário na Bolsa. Mas muito bilionário, né? Centenas de bilhões de dólares o Charles Munger ele fez na Bolsa de Valores. E ele cita esse poema numa das partes do livro dele que eu achei interessante. Os pensamentos dos outros eram leves e fugazes, encontros diamantes, ou sorte ou fama. Os meus, só tormentos, e eram incansáveis, mas eu estava pronto quando os problemas chegaram. Né? Então aqui então, sem rima, né, porque isso é na língua inglesa, então foi traduzido e perde a rima, mas o pensamento continua interessante. E normalmente as pessoas têm pensamentos que são momentâneos, são pensamentos sem profundidade, né, que chama que leve, fugaz, ou seja, mudam, você está pensando uma coisa, está pensando outra, pensamentos sem importância, vamos dizer assim. Né? Mas que o dele, o autor, e no caso o Charles Munger falou que ele era assim também, ele só pensava em preocupação.
Ele só pensava em problemas que poderiam acontecer e como resolvê-los, né? A pessoa que só pensa em problemas primeiro fica doente. Mas, vamos dizer, se antecipava, ele pensava em se antecipar a problemas que poderiam acontecer. E esses pensamentos eram constantes, eram incansáveis, ele não descansava de pensar sobre isso. Mas quando precisou, ele estava pronto. Então, quando surgiu o problema, ele já estava preparado. Então, é isso aqui que eu achei interessante. Tá certo? Eu acho que a ideia de tudo na vida é você amadurecer para... Todo mundo pensa só no lado positivo, né? Pô, vou começar a investir, vou ficar rico amanhã. Mas é você pensar que pode dar errado o que você está fazendo. Então, você fazer sempre um contingenciamento de risco. Se a gente vai até depois ver em qual a mente de um grande investidor. Né? Então, você se preparar, inclusive se preparar para o futuro. Não é só você viver e esperar chegar ao futuro e você não está preparado. Questão da velhice, por exemplo. Chegar e você não ter uma reserva para cobrir as despesas suas, que vão ser maiores quando sua renda vai ser menor. Então, quando chegar o problema, espero que todos nós estejamos prontos. E aqui é a ideia, né, de você ir construindo, né, não confiar nos outros, você mesmo construir a sua escalada rumo ao sucesso. Bom, aqui é do livro do Peter Lynch. Já falei com vocês no ponto passado, ele foi bilionário, né? Ele é bilionário. Ele foi pobre na juventude, o pai dele morreu, ele começou a trabalhar cedo como Candy, né, que é carregador de taco de golfe lá nos Estados Unidos. E lá ele ia conversando com os bilionários davam incentivo para ele ir para o mercado financeiro, trabalhar e tal, e assim foi. Ele, quando entrou na universidade, ele foi fazer administração de empresas, e fica essa observação para quem aí está procurando uma profissão, ou quer mudar de profissão. O mercado financeiro oferece várias oportunidades, e geralmente com um bom salário. Por quê? Porque é onde rola muito dinheiro. Então, você ganhar, por exemplo, 2% de quanto que você investe para outras pessoas, você está investindo para bilionários. 2% é muita grana. Geralmente, a remuneração às vezes é 0,5%, 2% é até muito. Isso é um gestor de fundo de investimento ganha 2%. Mas você, como pessoa física, você vai ganhar, aí, por exemplo, 0,5%. Mas pensar que, às vezes, um camarada está movimentando milhões de reais, aí, centenas de milhões de reais, então é um bom salário. Tá bom? Aqui o Peter Lynch, então, ele foi fazer administração de empresas, porque é uma das áreas que você pode ir para o mercado financeiro. Você estuda empresas, né, administração de empresas. E na Bolsa de Valores você vai trabalhar estudando empresas. A engenharia é uma área muito boa também, é muito aproveitado pelo mercado financeiro, até porque a questão de exatas, né, tem matemática e física. Então, o pessoal aí que faz metalurgia, por exemplo, que era de exatas, já cansei de falar, prosseguir os estudos, né, na área de exatas, em alguma engenharia de produção, por exemplo, é um bom caminho. A minha filha mais velha, ela faz engenharia de produção exatamente para trabalhar no mercado financeiro, porque é uma engenharia que dá uma visão ampla, né, de vários setores, e o que você precisa para poder estudar a empresa, porque na Bolsa de Valores tem várias empresas. Então, você pode ser a pessoa que vai estudar as empresas e dar recomendações para outras pessoas investirem, tá? Aí vai ser um analista. Você pode ser um assessor de investimento, a pessoa que oferece vários produtos do mercado financeiro, inclusive investimento em ação, mas oferece também renda fixa para as pessoas. Vai ser um vendedor, tá? Chama assessor de investimento. Você pode ser um analista gráfico, né? Vai estudar variações do mercado, base gráfica, e sugerir pontos de entrada em investimento e saída de investimento. Você pode ser um gestor de fundo, né? Como eu citei. Desculpa, então você tem várias áreas que você pode trabalhar no mercado financeiro, e são áreas que geralmente remuneram muito bem. Tá bom? Inclusive, várias pessoas que trabalham como corretores na Bolsa, investindo para pessoas, compra isso, compra aquilo outro, que seria um assessor de investimento, né? Muitos deles abriram suas próprias corretoras ao longo do tempo e ficaram bilionários, como Paulo Lemann, por exemplo. Ele foi corretor, depois ele abriu o banco dele e hoje é dono de várias empresas, inclusive da Ambev, que produz as cervejas aí, Skol, Antártica, etc. Bom, mas aí voltando aqui, o que acontece? Em 1976, né, o livro é de 87 do Peter Lynch, tá bom, gente? Se você comprasse 10 jeans da Gap, custaria R$180. 10 ações da marca de jeans aí, custaria 180 também, tá bom? Poderia comprar as 10 ações por $180. Agora, em 1987,
quanto valia 10 jeans Gap? Zero, né? Ninguém usa o jeans 11 anos. Né? Ou pelo menos se usar, cara, vai estar bem desvalorizado. Você não vai conseguir vender por praticamente nada ao final de 11 anos. Agora, as 10 mesmas ações da Gap valiam 4.672 dólares e 50 centavos. Né? Então, aqui não é que você vai deixar de usar as coisas e comprar as coisas para poder investir e ganhar dinheiro, mas são decisões. Né? Uma decisão de investimento que você toma, ao longo do tempo, ela se multiplica de 180 para 4.672 dólares. Tá bom? Enquanto um gasto, um supérfluo, muitas vezes um luxo que você tem, não te traz nada no futuro. Então, de novo, não é para ninguém ficar aí andando com roupa rasgada, roupa velha, ser miserável, mas você ponderar, né? Se realmente você precisa comprar um dinheiro, você pode pegar esse dinheiro e comprar ações, tá bom? Ou investir, tá? Falando uma linguagem mais geral. Em 77, o carro Subaru, um deles, né, valia 6.410 dólares. Se você investisse esse mesmo valor aqui em ações, né, Subaru, 6.410 dólares. Então, você comprava o carro ou investia em ações, né? Igual aqui o caso anterior, ou você comprava 10 jeans ou investia isso em ações. Então, você tem lá 9 anos depois, o carro valia muito menos que 6.410, né? Porque tem a depreciação do carro ao longo do tempo. Geralmente é 10% do valor que ele perde por ano. Né? Agora, se você tivesse comprado 6.410 dólares em ações da Subaru, em 9 anos você teria $1 milhão. Só para dar uma contextualização, porque $1 milhão de 1986 é muito menos do que... Desculpa, é muito mais que $1 milhão hoje. Né? O que dava para fazer com $1 milhão em 86? Você podia comprar uma mansão, isso em 77. Você podia comprar uma mansão e 2 carros Jaguar. Né? Então aqui eu fiz uma observação, 2025, né, ano passado, isso daria, esse $1 milhão daria 2.898.458 dólares, ou 15.506.750 reais. Tá bom? Se você aplicando isso daqui a 6% ao ano, que é um número mágico para investimento, você teria uma renda de R$ 77.500 por mês. Então, você tem uma ideia do que é renda passiva. Então, em vez de você ter comprado o carro e tivesse investido, né, o lucro que você teria 9 anos depois permitiria ter uma renda de R$ 77.500 por mês. Tá certo? Bom, só uma observação, que não necessariamente sempre que você investir, você vai ter um resultado positivo, nem sempre quando você investir, você tem um resultado tão bom, tá certo? E até porque, no meio do caminho, você não vai ficar segurando a ação, aqui está no máximo, ninguém vai saber qual o máximo de valorização. Tá? Quando aqui, por exemplo, dobrou de preço, você podia ter vendido uma parte das ações, que a gente fala realizar lucro. Você vai gerenciando suas ações, seu portfólio, né, que é o seu conjunto de ações. Tá? Então, dobrou, você vendeu uma partezinha. Triplicou, vendeu mais uma partezinha. Depois deixa lá. Quando você vendeu uma parte quando dobrou e outra parte quando triplicou, geralmente você já tirou quanto você investiu inicialmente. Então o resto você deixa lá. Tá? Então você não teria $1 milhão, você teria, por exemplo, 800 mil, 900 mil dólares. Tá certo? Porque outras ações, você logo no início você já fez o lucro delas. Tá certo? Você já vendeu, obteve um lucro. Aí comprou outras ações mais baratas, por exemplo, e tal, que foram crescer também, enfim. Mas isso daí é para discutir mais à frente. Eu só estou querendo ser... É claro que não é bem, você colocou o dinheiro lá, esqueceu, depois ela deu $1 milhão lá. Tá certo? Mas ele está só fazendo aqui a comparação, Peter Lynch, de como, né, você faz opções que, em vez de trazerem prejuízo, te trazem lucro. Tá bom? É para isso que eu estou mostrando. Agora, para você fazer isso, você tem que conseguir o quê? Ter uma sobra de dinheiro. Por isso que tem esse segundo encontro nosso. Que é explicar o que é gasto e o que é investimento, que é renda passiva e renda ativa, tá certo? Então, aqui faço uma provocação, né? Aqui para vocês pensarem, porque não tem aqui certo ou errado. Então, eu vim trazer para vocês algumas ideias, no final das contas, vocês é que decidem. Né? Você quer ter uma mansão, um Jaguar e mais ações? Porque lá eu falei, o dinheiro que deu Subaru, em vez de você comprar o Subaru, você investir em ações, dava para comprar uma mansão e 2 Jaguares. Tá? Mas você podia ter uma mansão, um Jaguar e comprar mais ações com outro Jaguar. O Jaguar, se não me engano, está à volta de R$ 1 milhão, custa um Jaguar, se eu não me engano. Tá? Fazer a
conversão para mostrar o que dava. Se não me engano, dava isso aí. Bom, ou você pode também fazer o quê? Comprar uma mansão, um bom carro, não precisa ser um Jaguar. Você compra aí um carro bom, um BYD King, um Corolla, por exemplo, que é muito mais barato que um Jaguar, quase 10 vezes mais barato que um Jaguar, é um carro bom. E aí você vai comprar mais ações ainda do que compraria aqui. Agora, se em vez de comprar uma mansão também, você pode comprar uma boa casa. Às vezes, comprar uma mansão lá com 7 quartos, você compra com 3 quartos. Tá bom? É um bom carro, como eu falei, comprei um Corolla, um BYD, King, tem aquele Soul, né? Enfim, um carro que você achar que é bom aí, bacana, tá? E mais ações ainda. Ou então, você podia fazer o quê? Só comprar ação. Pegar esse lucro e comprar mais ação ainda. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver que a renda passiva, que é a renda que a gente ganha sem trabalhar, quanto mais ações de dividendo a gente tem, maior vai ser essa renda passiva. Tá? Mas vamos com calma. Só estou adiantando aos pouquinhos para ir sedimentando na cabeça de vocês o raciocínio. Né? Bom, outra coisa. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um Subaru, eu também tenho dinheiro para comprar 10 jeans, não precisava ser também 10 jeans, né? Ia comprar um jeans para você usar e tá falando, tipo assim, em vez de você comprar 13 jeans, onde você vai usar um, e outros 2 é supérfluo, você comprou na empolgação, você compraria um jeans, os outros 2 você investiria. Ele fez o cálculo lá com 10, né? Podia ser comprar um para usar e 9 aí são excedente, aí comprou 11, então um você usa e outros 10 não. Ah, Rodrigo, mas ninguém compra a quantidade dessa, não. Eu tenho um amigo que compra. Eu tenho um amigo que é cabeleireiro, pô, choro de rir com ele. Ele, um dia desses, ele comprou 14 pares de tênis. Ah, tudo bem, que o cara tem um coração bom. Aí lá na academia tinha um rapaz que estava com tênis velho, ele foi e deu um tênis. Aí tem um outro lá também, que ele encontrou lá da igreja dele, não tinha, ia com um sapato lá velho, lá e deu um tênis pro rapaz. Beleza, mas pô, são 14 tênis. Ainda fica com uns 5, 6, 7. Eu falei, Fábio, por que você faz isso, velho? Pega uma compra. Tudo bem, você quer dar para os outros, bacana o tênis. Você compra 1, 2, 3 para você dar tênis, compra os 2 para você usar. Os 5, então de 14 você economiza 9 tênis. E compra tênis caro, e compra de R$ 1.000 o tênis que ele compra. Pô, eu choro de rir, cara, mas não adianta, cara. Tem coisa que não adianta falar, né? Eu falo que eu tenho intimidade com ele também, que ele não perguntou nada. Ele ainda fala, pô, não te perguntei nada, eu gasto do jeito que eu quiser, né? Então você vê que o caminho da prosperidade não depende só de oportunidade, depende de você querer. Tá? Então, no final das contas, tudo se baseia nisso, não é ter oportunidade ou não, é você querer alcançar ou não. Bom, vamos voltar aqui. Dá outro exemplo aqui, isso aqui é do livro do Thorpe, tá bom? Foi outro camarada também, pobre, que eu comentei com vocês no encontro passado. Ele estudou escola pública, ganhou bolsa de estudo para poder fazer faculdade, era muito estudioso, estudava sozinho, porque os pais dele trabalhavam à noite, então os pais estavam dormindo de manhã à tarde, quando ele estava na escola, quando ele estava em casa, aí quando ele estava disponível, os pais estavam trabalhando, então ele ficou boa parte do tempo dele, ele cresceu sozinho, depois os pais se separaram, né, e aí o pai ficou trabalhando mais ainda, porque a mãe separou, foi morar com outro homem, enfim, então o cara foi lá e lutou, conseguiu, um gênio, e tá, escreveu um livro muito interessante. Ele escreveu mais de um livro, na verdade, mas o livro dele, que ele fala sobre a história dele, que ele comenta sobre a história dele, vai falando sobre investimentos, é um livro excelente. Tem a referência lá no final, que eu não guardo nome de livro, vocês dão uma olhada lá depois. Então ele fala que, se você comprar $6, né, de cota de um fundo de investimento, que era um fundo do Vanguard, mas um fundo de investimento, né, lá dos Estados Unidos, S&P Index, por mês, né, comprou $6 por mês, com a rentabilidade de 10%, pô, professor, mas a rentabilidade da poupança dá por volta de menos de 6% ao ano, né? Mas aí a bolsa te dá uma rentabilidade que pode dar até mais de 10%, tá? Então, é sobre isso daí. Eu, Rodrigo, tenho uma meta de dinheiro no futuro, né, para me dar uma renda passiva que eu considero assim básica para eu poder viver, que eu não vou conseguir nunca juntando, mas investindo, né, investindo na bolsa de valores é provável que eu consiga. Vocês estão entendendo? A bolsa é um grande acelerador de poupança. Se eu colocasse na carne de poupança, nunca ia ter o valor que eu espero ter no futuro. Nos dias de hoje, né, obviamente, eu não consigo projetar nunca o valor que eu penso
para poder ter investido e me gerar renda passiva para me aposentar. Mas a Bolsa, claramente, ela oferece essa possibilidade até mais, tá certo? Bom, então, aqui, após 47 anos, né, aqui a poupança botei mais ou menos 6%, né, isso em 2025, estava valendo isso daí. Então, aqui ele queria 10%, tá certo? Com $6, tá? Após 47 anos, você teria 2,4 milhões de dólares, tá certo? Pô, mas 47 anos é muito tempo. A pensar que você está colocando $6, pensando que você hoje tem aí que 15, 16, 17, 20 anos, você tiver 18 anos, com mais 47 dá 65, a idade que está aposentando hoje, e você ter 2,4 milhões de dólares, multiplica por 5,5, né? Porque o dólar está mais ou menos isso daí, vezes 5,5, tá certo? Então você vai ter o que aí? Uns 12 milhões de reais, tá? A 6% vai te dar, que é o que a gente considera, né, de retorno de investimento por ano, 6% ao ano, tá certo? 12 vezes 6 vai te dar aí 720 mil dividido por 12, cara, vai te dar 60 mil reais por mês, mais ou menos, de renda, tá? Então, você está entendendo? $6 só. Ah, mas eu não quero esperar 47 anos. Então, aumenta aqui ou aumenta aqui. 10% é rentabilidade boa, tá? Pode aumentar. Tem o Buffett, por exemplo, que é o maior investidor de todos os tempos, ele consegue 20% ao ano. Ele conseguiu, né? Durante boa parte da vida dele, 20% ao ano, tá? Mas, geralmente, a gente trabalha com 6%, a gente considera. O investimento tem que te trazer 6%. Isso é um número mundial que se considera. Tá certo? Então, você faz o quê? Aumenta aqui. Tá certo? Se você dobrar para $12, 5% de rentabilidade, você poderia ter esses 2,4 milhões depois de 47 anos. Tá certo? Então, se você quadruplicar com 24 aí, reais, né? Considera reais, aqui você considera reais também, tá? Vamos pensar assim, $6 dá mais ou menos $30. Tá bom? Vamos deixar nisso daí. $30, que eu já fiz a conta de aqui, vezes 5,5, então você teria aí 33 reais, vai, tá? A 10%, você teria 72 milhões de reais, mais ou menos, né? Não, 12 milhões de reais, mais ou menos, desculpa, 12 milhões de reais, mais ou menos. Tá? Se você quiser mais, você aumenta a rentabilidade ou aumenta o aporte. E se você aumentar o aporte e aumentar a rentabilidade, você também aumenta o resultado final ou você diminui o tempo. Tá certo? Então, o que vai influenciar esse resultado? Aí Luiz até me perguntou, tá a resposta aí para você, Luiz, da V21, tá bom? Quanto que tem que investir por mês, tá certo? Então, você tem aqui, ó, a quantidade que você colocar de dinheiro no seu investimento, a rentabilidade, quanto vai render esse valor que você aportou, né, que você investiu, e o tempo. Então, são as 3 variáveis que você tem no investimento, tá certo? Então, voltando aqui, se você quiser menos tempo, aumenta o aporte, ou aumenta a rentabilidade, ou aumenta os dois, se diminui o tempo, tá certo? Quer aumentar isso daqui, aumenta mais quanto você investe e aumenta mais a rentabilidade, ou simplesmente mantém a rentabilidade e aumenta mais ainda, vai aumentando quanto mais você aumentar quanto você investe, mais você vai aumentar o resultado final, tá? Ou diminuir o tempo, tá? Então são as 3 variáveis para o investimento. Quanto você investe, a rentabilidade que você consegue, e isso aqui eu estou sugerindo a bolsa de valor para vocês, tá bom? A rentabilidade da bolsa para mim é a melhor, tá? Que tem no longo prazo. No longo prazo. Hoje está os juros aí quase 15% ao mês. Tá? Então, no curto prazo, seria você investir na renda fixa. Mas no longo prazo, a bolsa vai te dar maior rentabilidade. Tá? Outra coisa, o tempo. Né? Então, quanto mais tempo você puder investir, maior vai ter seu retorno e menos risco você vai ter também. Tá? Porque, estatisticamente, isso é estatística, tá, gente? Quanto mais dados você tem,
mais chance de você acertar o resultado. Então, a bolsa é assim. Quanto mais tempo você deixa o seu investimento dar frutos, menos risco ele corre, mais chance de você ganhar, tá? Por isso que a bolsa ela é longo prazo. Claro, você vai investir, vou dar exemplo aqui que com alguns meses conseguiu resultado, mas isso não é a lógica que você tem que seguir. Você tem que seguir longo prazo, 1 ano, 2, 5, 10, quanto mais tempo você puder esperar, mais rentabilidade você vai ter e mais seguro é seu investimento, tá bom? Bom, tem alguma pergunta aí por enquanto? Vamos ver aqui. Notas. Cadê aqui? Tem alguma dúvida, pode colocar aí também, tá bom? Se tiver alguma dúvida no chat aí, pode colocar nos comentários. Bom, vamos seguir então. Aí, R$ 33, né? Em 2025 não está muito diferente. O que seria? Um sanduíche artesanal aí, tá? Então, botei coisa que a gente consome aqui em casa. Eu adoro sanduíche artesanal. Mais ou menos isso aqui. Eu pago um pouco menos, na verdade, mas é mais ou menos, botei os $33. Um combo no McDonald's, batata frita, um daquele sanduíche lá, e refrigerante, o suco, enfim. Aí pesquisei, dava 10 Itaipava de 473 ml, ou 6 Heineken de 473 ml, né, latão, famoso latão. Uma bananinha e meia, aquela bebida, comprei no rock and roll da vida aí. Galera, quando sai aí, juventude aí, toma o tal da bananinha, tá certo? Aí coloquei só observação, não deixe de viver, apenas racionalize. Então, pô, olha só, você beberia, por exemplo, 12 Itaipava, vai, 2 fardos. Você bebe 2 e 10 você investe, dá exatamente os R$ 33. Você economiza no seu supérfluo. Tá? Então, todo final de semana você compra um combo do McDonald's, deixa de comprar em um, aí você faz um lanche em casa mesmo, uma coisa mais simples, entendeu? E aí você tem R$ 33 para poder investir, tá certo? Então você pode diminuir do seu supérfluo. Agora, não tem supérfluo, professor. Então você faz o quê? Renda extra. Tá? Ou pode diminuir do supérfluo e ter também renda extra. Então você tem seu trabalho, você vai e faz extra, faz bico, faz hora extra, tá bom? Vai trabalhar de entregador no iFood, por exemplo, vai fazer um extra. Eu acho muito bacana o aplicativo. Vou até mostrar depois uma economista, ela critica, fala que vou mostrar a questão de dívida, e ela critica, chama pejotização do trabalho, né? Pessoas que vão trabalhar em aplicativo e tal, estão perdendo seus direitos. Eu acho muito libertador, acho a oportunidade muito boa para a pessoa. Ela faz o horário dela, ela ganha mais que ela ganharia de carteira assinada, tá certo? Eu não tenho preconceito com quem trabalha com entrega, não. Então, é um extra. Você tem sua carteira assinada, tem teu emprego, vai e faz uns extras. Ou você é estudante, um horário que você tem vácuo, você faz umas entregas de bicicleta mesmo e tal, ganha um troco. Com esse troco aí, parte dele, você vive, compra suas coisas, faz seu lanche, compra uma roupa, compra um livro, entendeu? Ajuda em casa, uma conta de luz lá, teus pais lá, uma conta d'água, e você ainda tira uma parte para investir. Eu tenho vários alunos, até no grupo permanente que a gente tem, né, porque esses encontros depois geram um grupo permanente de WhatsApp. A gente vai trocando ideias sobre investimento e tal. E tem vários alunos, inclusive o monitor, Israel, o monitor aqui da disciplina, ele faz extra, ele compra, ele investe já há um tempo, ele coloca lá as compras dele, tá certo? Então, isso aí conheço. Eu falo, pô, acho bacana, que ele é estudante, né? Faz a tecnometalurgia, faz ciência da computação na FAESA, mas ele também faz uns extras por aí e investe parte deles. Acho muito legal. Minha filha também fez um extra aí, investiu em ação, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então aqui eu coloquei, não deixe de viver, apenas racionalize. Né? Eu tive também, aqui eu até vou contar na frente, eu vou aproveitar e falar logo, tem até marcado lá na frente para eu falar. Uma vez eu fui passar um carnaval em Guarapari, e eu fiquei na casa de um amigo, e lá não tinha estacionamento, né? Aí próximo tinha um terreno baldio que estava sendo feito de estacionamento. Aí eu paguei para deixar meu carro lá, quando eu tinha carro, né? Não tenho mais carro, vendi e apliquei tudo na bolsa, mas quando eu tinha carro ainda, aí eu coloquei meu carro lá nesse estacionamento, aí conversei com o rapaz, tinha um rapaz lá, 25 anos mais ou menos,
ele tomava conta dos carros. O terreno não era dele. Aí ele me contou que ele tinha uma casa, aí não sei onde, não sei quanto custa, enfim, mas ele tinha uma casa. Só que ele casou, ele já era casado, e a esposa dele tinha uma casa. Então o que ele fez? Ele alugou a casa dele. Também não sei o valor, mas ele falou que com o aluguel da casa dele, ele construiu outra casa, né? Não sei se já tinha o terreno, se foi próximo do terreno, se comprou o terreno, não entrou em detalhe, mas ele construiu outra casa. Então, ele passou a ter 2 aluguéis. Com esses 2 aluguéis, ele estava construindo a terceira casa. Isso é fazer renda passiva. E ele tinha um emprego, só que no carnaval ele foi trabalhar lá de vigia nesse estacionamento para fazer um extra. Ele fazia o extra também, tá certo? Então, isso daí é uma forma também de você investir. Ele criou uma forma de investir. Tá? Então, imagina, o próprio aluguel financiava outra casa. Isso é renda passiva. Sem trabalhar, ele está gerando renda. No final, não sei quanto que era o aluguel lá e tal, mas enfim, pelo menos um salário mínimo ele deve tirar. 60% do brasileiro hoje aposenta com salário mínimo, então ele com 25 anos já podia aposentar. Tá entendendo? Um rapaz que aprendeu na vida, uma pessoa simples, né, sem um estudo formal, né, mas eu achei muito bacana a experiência dele, nunca mais eu esqueci. Ele estava trabalhando no carnaval, enquanto eu estava mesmo curtindo, ele estava lá trabalhando, fazendo um extra. Achei muito, muito bacana mesmo. E toda a moral para o garoto, sempre cito. Então, isso é uma forma de você fazer renda extra. Ele gerou através dos aluguéis e ainda também tinha um trabalho e sacrificou o lazer dele, né, que não tinha família, estava direto, né, curtia a família e tal. Mas aí, nesse período, ele falou, vou fazer isso no carnaval, depois, final de semana, eu saio com minha família, curto. E compenso, né? Imagino que seja isso aí. Bom, olha só. Quando você investe dinheiro, tá certo? Você vai esperar que tenha uma valorização. Mas esse modelo de investir em ações que pagam dividendo é o quê? É parte do lucro de uma empresa. Então você vai comprar uma ação que ela pode valorizar com o tempo, mas também você periodicamente, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, não importa, a empresa paga para você parte do lucro, tá certo? E com isso, se você comprar mais ações, você no próximo pagamento vai receber mais também, tá? Então, aí você gera uma bola de neve de investimento. E é o tal dos juros compostos, é isso daí. Tá? Agora, a própria ação valorizar é juros compostos também. Que se um ano ela valoriza 10%, igual estava lá, aquele fundo Vanguard, no outro ano valoriza mais 10%, que não são 20%. Você valorizou 10, aumentou quanto você tinha, você vai multiplicar em 10 em cima, é juros compostos. Tá? Vai ser mais que 20%. Você vai ter, por exemplo, 21% vai ser o seu resultado final. E quando for pela segunda vez, né, for, ou terceira, 10%, pela terceira vez, quando for multiplicar por 10%, não vai ser mais, não vai ser 21 com mais 10. Tá? Você vai chegar aí, por exemplo, em 23%, de 24, 23,5%, vai, por exemplo, de juros, que é juros em cima de juros. É aquele maldito juros que tem no banco, que você está devendo R$ 1.000, quando você vai ver depois de um ano, esse R$ 1.000 virou R$ 2.000, R$ 3.000. É porque juros em cima de juros. Então, os juros simples, eles são lineares. Olha só, cresce, viu? Cresce. Então, saiu daqui, você notadamente vê que está crescendo os juros. Agora, os juros compostos, quando você tem valorização em cima de valorização, e principalmente quando você reinveste quanto você ganha de dividendo, é exponencial. Olha só. Chega aqui, ó, olha só. No mesmo ponto, você chega muito mais longe com juros compostos que com juros simples. Tá? Mas isso depende de tempo. Durante um tempo, eles andam quase juntos. Tá certo? Aí depois começa a separar e lá na frente, ó, como é que fica distante. Por isso que a bolsa de valores ela requer tempo, tá? Para poder ter o efeito dos juros compostos. E esses juros compostos que fazem o investimento na bolsa ser um investimento campeão, tá? Bom, aqui estou dando um exemplo da minha filha. Ela, no segundo ano do ensino médio, ela foi dar umas aulas particulares para os colegas dela, né? É estudiosa e tal. Aí os meninos ficam lá de recuperação e pedem aula particular para ela. Ela não cobra caro, não, tadinho. Até falei que ela cobra barato, mas enfim, ela, eu não estou começando, não tenho experiência. Beleza, ela cobrou o preço dela lá, não era caro.
mas ela, pô, deu bastante aula e ela chegou com R$ 450, mais ou menos, para investir. Né? Falou comigo que ela queria investir, queria uma dica, né? Para mim, dica é uma palavra pejorativa. Ela queria uma indicação, vamos falar assim, né? Um estudo para poder falar com a pessoa. Né? Então, eu falei, minha filha, investe no Banco de Seguridade, uma empresa da área de dividendos, né? Que é a área de seguros. Ela está barata e vai pagar dividendo em breve. E assim ela fez. Ela comprou, tá? 11 ações, Banco de Seguridade na época. Valorizou em poucos meses 13,35%. Tá certo? Tá? Tá aqui o resultado, quanto ela teve de lucro. A ideia não é ter lucro, né? Mas eu estou mostrando que você pode ter uma valorização rápida no curto espaço de tempo. Ah, só uma observação. Eu falei com ela, minha filha, pega esse dinheiro e compra aí o supérfluo para você. Porque as contas, né, que eu pago, né, minhas filhas têm um cartão de crédito, que elas são controladas, então todas duas têm um cartão. Então, quando sai, quer fazer um lanche, qualquer coisa, paga no cartão. Então, não se usa mais dinheiro, né? Então, eu pago um cartão, o dinheiro digital, né? Que é cartão, está da Pix, então tem o cartão já no celular, já passa e paga as coisas. Você já paga seus lanchinhos, suas coisas. Eu compro um extra aí, uma coisa supérflua, faz um lanche extra, compra uma roupa extra, já que roupa a gente compra essa quando precisa, né? Mas ela falou, não, pai, eu já fiz isso, eu já tirei uma parte para gastar com bobagem e esse dinheiro eu quero investir. Só comentando isso daí, que eu apliquei o que eu falo com vocês. Não fica também tendo miséria, guardando dinheiro e não comprando as coisas, não. Como eu falei, eu forneço a ela o que ela precisa, né, das coisas de roupa, comida, escola e tudo mais, passeio, né, eu pago, mas eu falei, faz uma coisa assim, exorbitante que você não costuma fazer com esse dinheiro aí que você mereceu, você conquistou. Ela, não, eu já separei para fazer, ela comprou umas coisinhas que ela queria, umas bobeirinhas que ela queria, e investiu o resto. Então ela teve resultado, tá certo? Isso aí qualquer um de vocês pode ter, isso que eu estou dando exemplo. Ó, esse valor, né, o lucro que ela teve, é em 6 meses, mais ou menos 6 meses. Isso daria 5,43 anos, né, ou 65,18 meses de poupança. Então, isso em mais ou menos 6 meses, não chegou a 6 meses, tá? Então, isso aí, né, quando eu fiz a afiliação, isso aí já diminuiu, já subiu, já diminuiu, por isso que é renda variável o nome. Tá? Não significa que comprou já está com 10 milhões de ações, não. Já caiu. E aí o que acontece quando caiu? Ela comprou mais. Esqueci de falar isso aí. Esqueci de falar, ela comprou, na verdade, 10 ações e depois ela já comprou mais uma ação com os dividendos que foram pagos por essa mesma ação. Tá? E aí, depois disso, tem 1 ano e meio que ela está com esse investimento, ela ainda tem esse investimento. Ela já comprou mais 2 ações só com os dividendos que o Banco de Seguridade pagou. Então, atualmente já tem 13 ações. Ela não vai ficar milionária com 13 ações, mas é você treinar uma forma de pensar e principalmente uma forma de agir. Tá bom? Então, se continuar nessa toada aí, né, a cada 6 meses ganhando uma ação, então, em 5 anos, tá, ela vai ter aí mais 10 ações, vai para 33 ações. Tá, com mais 20 anos, tá, então vai ter mais 5 anos, 10, né, que por semestre paga dividendo, 10 anos vai ter 20, vai ter 33 ações, tá certo? Também não dá para ninguém ficar milionário dessa maneira, mas só dando um exemplo, mesmo se ela não fizer nada, ao longo do tempo, o patrimônio dela aumenta. Se ela quiser aumentar, ela faz o quê? Aporta dinheiro. Investe mais, compra mais ações, que ela vai receber mais ações ainda no outro ano. Eu esqueci desse detalhe, desculpa, eu errei. Tá? Isso não vai pagar em 10 anos 20 ações, porque ela vai, quando ela compra ação, por exemplo, ela tinha 10 ações, recebeu mais uma. Com 11 ações, ela vai receber 1,1 ação. Entendeu? Com 12 ações, ela vai receber 1,2 ações. E assim vai aumentando ao longo do tempo, que é o juros composto, né? Juros simples. Eu esqueci disso daí, desculpa. Então, na verdade, vai aumentar muito mais do que 20 ações. Vai lá para 22 ações e por aí um pouco mais, assim vai. Tá? Quer mais? Coloca mais dinheiro. Aí vai receber mais
dinheiro para comprar mais ações. E aí você vai aumentando cada vez mais a quantidade de ação. Isso é uma bola de neve financeira positiva, igual os juros do banco. É uma bola de neve negativa, nos faz mal. Né? Foco no longo prazo. E aí vai comprar alguma coisa, investir o dinheiro, comprar menos e investir. Eu sou dessa linha aqui. Eu compro as coisas, mas eu compro menos do que eu poderia e invisto. Tá? Então agora mesmo, nesse feriado eu viajei, cheguei hoje, né, até para o horário de poder fazer o nosso encontro, mas passeei, saí, comi fora, né, gastei para viajar, gastei aluguel de casa, Airbnb, né, casa boa, comida boa, mas eu podia gastar mais. Eu gastei menos para poder investir, tá certo? Então não é você deixar de fazer as coisas, é você ter foco em ter equilíbrio. Tá? Essa, pelo menos, é a sugestão que eu passo para vocês. Acho que a vida tem muita coisa boa para você, e o tempo não volta atrás, então não tem como você, depois de velho, estar milionário, querer viver o que você não viveu quando você era jovem. Você tem que viver, mas pensar também que você vai envelhecer. É só ter equilíbrio. Né? Viver também é como se fosse morrer jovem. Espero, torço para que vocês morram bem velhos, com bastante idade. Então tem que também ter condição de usufruir a velhice. Né? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Uma faxineira, essa notícia aqui é de 2020, tá? Ela deixou de gastar com supérfluo e comprou uma casa de 350 mil. Aqui tá só um detalhe, que isso é em São Paulo, então lá a renda é bem maior. 350 mil aqui em Vitória é muito mais do que em São Paulo, porque a renda lá é maior. Tá bom? Mas o que é importante do texto, ela falando aqui, eu era muito gastona, tá bom? Então, ela só de equilibrar as despesas dela, parar de gastar com supérfluo, ela conseguiu juntar para comprar a casa própria, que ela não tinha, tá certo? Então, esse é o ponto que eu achei interessante nesse texto e trouxe para vocês, né? Bom, vamos definir aí. Tudo que nos gera dinheiro, a gente chama de ativo. E o que gera despesa, passivo. Então vamos lá. Ativo, ações. Tá? Não só elas valorizam, como podem pagar dividendos. Títulos aqui, você vai ter título de renda do governo, por exemplo. Né? Que você compra a dívida do governo, o governo te remunera. Então você vai ter um ativo. Isso aqui vai valer dinheiro que você vai receber. Fundo de investimento. Então tem pessoas que abrem forma de você colocar dinheiro e essas pessoas investem para você, que são fundos de investimento. Tem vários tipos. Fundo de investimento tem ação, criptomoeda, em renda fixa, misto, que é ação e renda fixa. Tem vários tipos de fundo de investimento. Mas deve ser um ativo, você está colocando dinheiro lá para aumentar seu patrimônio. O imóvel alugado, o imóvel que vai te gerar renda. Carro usado para você fazer aplicativo. Tá bom? Por quê? Porque se você usar o carro para uso particular, só te gera despesa. Você vai pagar IPVA, você vai ter a depreciação do veículo, você tem despesa com abastecimento, você tem despesa com pneu, você tem despesa com troca de óleo, tá bom? Teve uma vez um rapaz, ele fez um curso aqui, ele até faz engenharia, um rapaz inteligente, mas ele pensou que ter carro era mais barato do que você pegar aplicativo, que levou em conta só quanto gastava de gasolina. Então, totalmente errado. Para começar, de cara, o carro deprecia 10% ao ano. Né? Então, cada ano que passa, o carro vale menos. Então, 10% no carro aí, vai ter um carro bacana. O carro deve ter. O carro tá por volta de uns 200 e poucos mil carros. Então, 10% é 20 mil. Vou botar, beleza, 5%, tá? Para não assustar. 10% a menos por ano custa o carro. Tá certo? Mas não é só isso. Você tem o quê? Você vai gastar trocando óleo. Você vai gastar com seguro. O seguro é 2% do valor. 200 mil, então você vai ter 4 mil reais. IPVA, 2% do valor. Não, IPVA que é 2%. Então, só IPVA do carro, só para andar com o carro, você paga 4 mil reais, um carro de 200 mil. E é proporcional ao valor. Estou dando esse exemplo desse rapaz aí, que só levou em conta quanto gastava de combustível, então que não valia a pena pegar aplicativo.
tá certo? Ele errou por não levar em conta tudo que nós estamos falando. Seguro, se eu não me engano, é 10%, né? Então vai ser R$ 20.000 o seguro de um carro de 200 mil, né? E aí fora combustível, óleo, troca de pneu, peça, multa que você tomar, batida, Deus me livre, se sofrer, que você vai ter que acionar o seguro, ou vai pagar para não ter que pagar a franquia, enfim. Tá? Tem uma planilha, inclusive, tá? Que geralmente eu forneço, eu levei em conta aí o carro mais barato do Brasil, se eu não me engano, você gasta por mês aí, né? Se você pegar a sua despesa toda e parcelar durante o ano, porque você fala, não pago isso, não troco pneu todo ano, ok, mas se você trocar, você vai pagar, né? Vai ter que pagar. Então, no ano, para você ter um carro mais barato do Brasil, aquele Renault Kwid, né? Você vai ter aí gastar por volta de R$ 3.000 por mês. É o custo de ter o carro, tá certo? Aí leva em conta depreciação, pedágio, estacionamento que você paga, tudo você tem que planilhar. Não é só o que eu gasto de combustível, tá? Então, por isso aqui, carro particular é passivo, não é ativo. Ele não está gerando renda, só sai dinheiro de um carro. É outra família, né? Um estado popular que você tem carro é ter outra família. Caso o apartamento onde você mora, também, isso não é um ativo, é um passivo. Você paga, IPTU, por exemplo, você vai pagar. Né? Você tem depreciação do imóvel, né? Você tem que fazer reformas, né, pela depreciação, pintar a casa, trocar encanamento de vez em quando dá problema, né, vazamento, enfim, casa é despesa, se você está usando para você mesmo, tá certo? Nos Estados Unidos, eles consideram casa investimento no seguinte ponto: quando você é jovem, você compra uma casa grande, porque você vai ter filhos. E depois, quando você está velho, você vende essa casa, compra uma menor. Então, na diferença de preço, você ganha. Por isso que eles consideram investimento. Isso é tradicional do americano, tá? Mas casa é um passivo porque te gera despesa, tá certo? Financiamento, empréstimo. Aqui, Deus me livre, vou até comentar, cara, eu atualizei. Hoje mesmo eu coloquei, né, do programa do governo aí de limpar, a pessoa refinanciar a dívida e tal, cara. Evita isso aqui. Você sabe, os juros, assim, é de matar, cara. Você foge, tá? E tudo que tem a ver com banco, você evita o máximo, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Consórcio. Consórcio é uma coisa interessante, tá certo? Porque, veja só, você vai comprar, por exemplo, um carro, né? Se você quer comprar um carro, né? Você pegar R$ 100.000 e comprar o carro, se você aplicar esse dinheiro, vai valer mais a pena do que você, por exemplo, alugasse o carro, tá certo? E tem uma opção de consórcio, de você pegar e dar lance no consórcio e pagar, porque no consórcio você paga, né? Mas paga menos que você paga a taxa de administração, tá? Mas você paga menos que se você pegar o dinheiro e investir. Aí você tem que calcular isso aí, porque você tem 6%, você tem que considerar o rendimento do investimento, tá certo? Então, várias vezes vale a pena. E você pode até usar o consórcio como forma de investimento, né? Ou você vende a carta quando está contemplada, ou você pega o bem e amortece onde você ia comprar e pega um carro melhor, uma casa melhor, mas, cara, eu prefiro investir em ação, porque eu não pago a taxa de administração, eu não tenho obrigação de pagar a mensalidade, né? Porque todo mês você se compromete com o valor a ser pago. Então, quando eu invisto em ação, eu me comprometo a investir em ação, mas eu não tenho obrigação de colocar aquele valor, tá certo? Por isso que eu não invisto em imóvel, mas é uma possibilidade de investimento. Não é o que eu acho melhor, senão eu fazia, tá? Mas dá para investir em imóvel. E se for para comprar casa, por exemplo, é melhor você comprar através de um consórcio, que aí você não vai ter o fator, você tem que ter o fator tempo. Porque a pessoa, não quero esperar, pega o dinheiro e compra à vista, por exemplo. E financiar no banco, cara, é só o último caso, entendeu? Só se tiver que ter mesmo imóvel. Às vezes até vale a pena calcular, às vezes até é melhor pagar aluguel do que financiar, tá certo? É muito engraçado, né? Que a Caixa Econômica, ela deveria, que um banco do governo, deveria ajudar a população. Eu, sinceramente, eu nunca vi vantagem na Caixa. Das vezes que eu procurei, cara, sabe, ela não me serviu. Como cidadão, eu me sentia assim, humilhado até, cara, de chegar lá na Caixa para ver ou empréstimo, mesmo sendo funcionário público, tem um empréstimo com juros menor,
ou para pegar, e até para investir. Né? Uma vez eu cheguei lá na Caixa Econômica, na Caixa, né, falou hoje, por onde eu recebo meu salário, que eu sou obrigado a receber ou pela Caixa ou pelo Banco do Brasil, eu recebo pela Caixa, como funcionário público. Aí cheguei lá, eu queria um empréstimo, que eu queria fazer uma construção, investir em construção. Aí o gerente da minha conta falou que para eu conseguir empréstimo com juros decentes, né, de investimento, que quem investe paga bem menos, né, mesmo do que eu, que tenho como pessoa física pegando consignado. Aí falou que eu tinha que ter várias obras já feitas para poder pegar com empréstimo melhor. Eu falei, se eu tivesse várias obras feitas, eu não precisava estar pedindo empréstimo. Estou querendo fazer a primeira, eu quero começar. Então, para mim, aquilo é um fracasso total, véio. Tá certo? Bom, mas enfim, então você pegando consórcio, é melhor que você pegar dinheiro no banco, se for para comprar. E para comprar, aí você tem que avaliar se vale a pena. Né? Porque às vezes você pagar o aluguel dependendo de quanto você está pagando, vale mais a pena que você comprar. Tá certo? Mas enfim, é uma possibilidade. É melhor você pegar no consórcio do que você pegar o dinheiro e comprar à vista, já que você pode investir esse dinheiro à vista e ter um rendimento que paga até um aluguel e ainda sobra dinheiro para você. Entendeu? Bom, vamos continuar aí. Então, todo jeito, se eu comprou apartamento via consórcio, ou resolveu pagar direto, porque você não tinha paciência de esperar ser sorteado, enfim, vai ser um passivo. Quanto mais ações possuir, mais você tem de ativo. Aí eu coloquei aqui, preço importa, porque tem muito YouTube, cara, até muito criador de conteúdo, de investimento, até livro mesmo, que fala que preço não importa. Você comprando boas empresas, qualquer preço que você pagar tá valendo a pena. Não, porque quanto mais barato você comprar, mais ações você vai possuir. Então você vai ter maior ativo. Tá? Então, se você compra ação para valorizar, quanto mais ação, maior valorização. Se você comprou ação para pagar dividendo, mais ações, mais dividendo você recebe. Então, quanto mais barato, mais ações você compra. No caso da minha filha, né, que eu mostrei lá que a ação valorizou e tal, bacana e tal. Quando caiu o preço, compra mais. Não, tá ruim, que caiu o preço. Não, que ótimo, a empresa continua boa. É porque o mercado ele não é inteligente, que é um mito também, né, que o mercado é inteligente, que o preço que está sendo cobrado pela ação é o preço justo naquele momento. Mentira. O mercado é maníaco depressivo, como disse Benjamin Graham, foi o primeiro que criou esse termo mercado, né, e usou esse termo. O mercado, né, onde a gente faz investimento, na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores, é maníaco depressivo, ou seja, são as pessoas que estão por trás das ações. E as pessoas, elas são emotivas, elas têm medo, ganância. Então, é isso que rege o comportamento da Bolsa. É o chamado efeito manada. Muitas pessoas eufóricas, as ações sobem, mesmo se forem ruins. As pessoas com medo, as ações caem, mesmo se forem excelentes. Então, a gente tem que fazer o contrário. Né? Tem até um ditado na Bolsa de Valores que é: enquanto as pessoas choram, você vende lenço. Tá certo? Então, quando o mercado estiver caindo, você compra a ação dessas pessoas que estão vendendo. Tá? Quando o mercado estiver subindo, você vende a ação para essas pessoas. Então, essa é uma lógica de investimento. Serve para qualquer tipo de investimento. Imóvel, renda fixa, criptomoeda. Tá? O mercado de criptomoeda, por exemplo, está nas mínimas de 4 anos. Então, é um momento de você entrar com força comprando. É agora. Entendeu? Não é quando o mercado recuperar, estiver lá nos máximos, você vai comprar, que a tendência é cair. Lembra? Renda variável. Então, tudo isso que nós estamos falando é renda variável. A gente vai ver depois em ciclo de mercado isso aí. Crédito, renda fixa, ações, imóveis, tudo tem seu ciclo de valorização. Tá? E o ciclo envolve o quê? Altas e baixas. Altas e baixas. O importante é saber onde é baixa para poder comprar e onde é alta para poder vender. A brincadeira é essa, tá bom? Vamos seguir mais aí. Bom, tiver pergunta, pode colocar aí. Então, a base é essa. Agora, eu vou comentar algumas dicas de investimento, mas cada um sabe onde o seu calo aperta. É só para a gente abrir o debate, como que a gente, às vezes, desperdiça no dia a dia. Mas o principal que eu queria falar para vocês é isso daí. A questão de você ter preocupação em plantar para colher. Sempre vem a colheita, gente, quando a gente planta. Não vem quando não planta. Tá? Então, como economizar?
Então, por exemplo, ó, 20% do salário mínimo você gasta na conta de luz. Tá? Bom, então, o chuveiro elétrico, por exemplo, é um grande vilão. Tá certo? Então, você pode fazer o que no chuveiro elétrico? Então, você quer tomar banho quente? Tem gente que toma banho frio. Você quer tomar banho quente? Você abre o chuveiro, se molha, fecha. Sabor, abre o chuveiro, tira o sabão, fecha. Você vai gastar não só menos energia, como gasta menos água também. Tá? É até interessante para escovar os dentes, né? A pessoa tem mania de abrir a torneira, molhar a pasta, escovar. Não precisa, você pode escovar direto, depois só enxágua, você economiza água. Tá? Então, você vê, não estou falando para tomar banho, pelo amor de Deus, é muito bom tomar banho. Mas tem pessoa que liga o chuveiro, deixa cair, pô, demora um tempão, cara. Tem gente até que você pensa que passou mal, cara, no banho, tanto que demora no banho. Não precisa ser um banho demorado. E até você pode fechar, como falei, saboar, lava o cabelo, tal, abre, tira o sabão, tira o shampoo, acabou. Então, só racionalizar. Racionalizar, tá certo? Tá aqui o chuveiro elétrico, o ar-condicionado. O ar-condicionado tem gente, eu tenho vizinho que o dia todo com o ar-condicionado ligado, tá certo? Pô, maravilhoso, cara. Mas a conta deles, cara, é gigantesca de luz. Então, você faz o quê? Liga quando for dormir, por exemplo. Usa ventilador durante o dia, abre janela, enfim. Tudo é você se adaptar, né? Você morrer de calor, mas liga quando realmente for necessário. Né? Secador de roupa, ferro de passar, né? Isso aqui é hábito, eu aprendi com os antigos, desde que eu era criança. Vai passar roupa, deixa acumular as roupas e depois passa. Então, até mesmo, muitas vezes você com amaciante, você não precisa passar boa parte das roupas. Você deixa secar esticada e já guarda. Enfim, cada um vai ter sua dica, sua experiência de como economizar. Quem não tem, começa a pensar nisso. Como eu posso economizar no dia a dia? Né? Outra coisa, aparelhos antigos gastam mais energia. Então, tem um programa até do governo, né, de linha branca, de poder trocar, ou você mesmo faz uma forcinha para trocar o aparelho, é um investimento. Você vai economizar depois na conta de luz. Tá certo? Então, é importante sempre pensar isso, olhar as suas contas e passar um pente fino. Onde eu posso diminuir? Então, a regra básica é essa. E para que diminuir? Para ter a sobra para investir. Tá? Então, você pode investir, lembrando, ou economizando mais, né? Ou economizando para quem não economiza, ou fazendo renda extra. Então, estou falando a questão da economia aqui. A renda extra vai a criatividade de cada um. Né? Tá aqui tomar banhos rápidos, né? Eu até falei de ligar e desligar o chuveiro. Tirar a tomada. Tá? Por quê? Tem o stand-by. Gasta o equivalente a uma lâmpada durante um mês, deixar aparelho ligado, que tem aquela luzinha vermelha fica acesa, o stand-by não tem necessidade, tá certo? Juntar bastante roupa para usar a máquina, juntar bastante roupa para passar o ferro, tá certo? Aqui, ó, alimentação, procurar comprar as frutas da época, comprar promoção verdadeira, tá? Eu, quando eu vou à feira, cara, graças a Deus eu como de tudo, então o que eu compro? O que está em promoção, o que está o preço menos caro, eu vou e compro. É aquela fruta, que delícia, eu adoro fruta, é aquela que eu vou comer. É assim que eu escolho que eu vou comer. Tá? Aqui avaliar a forma de renda, né? Esse também já comentei com vocês, tá certo? Aí depois vocês dão uma lida, que eu peguei na internet, então, como eu falei, isso aí vai de cada um tem. Eu estou aqui trocando uma ideia só como você pode racionalizar. Né? Ter realmente o que você precisa de assinatura, tá certo? Medir, teve um amigo meu, que ele fez aqui os encontros, e ele mudou a assinatura que ele tinha em TV a cabo, e ele economizou R$ 3.000 por ano, só para fazer essa mudança aí. Ele até deu depoimento quando ele fez aqui os encontros e tal. Então é isso aí, cada um sabe onde o seu calo aperta. Ele parou e pensou, poxa, eu tenho um serviço aí de TV a cabo, streaming, né? Até tinha Netflix, ele quase não assistia, e tinha Amazon, ele ficou só com a Amazon e cortou Netflix. Então, só a diferença de pacote que ele tinha deu uma diferença incrível, deu R$ 3.000 no ano. Né? Então, avalie o que você realmente precisa, elimine os inúteis, tente negociar uma redução das tarifas dos planos. Então, muitas vezes, com essa concorrência é ótimo, você vai e liga para a concorrente e vê quanto cobra aquele pacote que você tem, aquele serviço que você tem. Aí, se for menor, você liga para o que você tem e fala, ó, abaixa isso, não vou cancelar. E, geralmente eles abaixam o valor, tá? Eu falo que eu faço tudo nisso daí. Quando aumenta o preço, eu vou e, vou cancelar aí. Aí eles rapidinho dão um jeito de dar desconto.
Aqui uma frase do Mokichi Okada que eu acho interessante, né, também. O soldado não pode ver como se fosse general, ou seja, eles têm que ver de acordo com suas condições. Tem gente que não só gasta tudo que ganha, mas ainda fica devendo, porque quer viver um padrão de vida que não é dele. Tá? Na verdade, o ideal é você viver sempre um pouco abaixo do seu padrão de vida. Para quê? Para poder investir. Tá? E mesmo porque, se der algum imprevisto, você tem uma reserva. Se você gasta tudo que você tem e aparece uma despesa extra, você não tem como pagar. Entendeu? Você não tem reserva, nem naquele mês você vai poder pagar, que você já gasta tudo que você ganha mesmo, você vai ficar no negativo. Então, o ideal é sempre gastar menos do que se ganha, tá? Então, gastar mais do que totalmente o oposto, né? Aí é você querer ter problema financeiro. Né? Aqui acho interessante também o cara falando, além da doença, a causa da pobreza são as dívidas. Né? Então, doença, a pessoa não consegue trabalhar, né? Então, aí vai produzir menos, né? Vai ter problema financeiro. E dívida, né? Porque os juros que se paga são altíssimos. Você não consegue retorno investindo do tanto que você paga de juros. Por isso que banco é um local tão próximo. É bom você ter ação de banco por causa disso, porque o banco ele ganha dinheiro com força em cima dos outros. Tá? Vi os escândalos aí de Banco Master da vida, dizia dinheiro de aposentado e consignado, mas também todo produto que o banco te oferece é lixo, a não ser que você tenha pelo menos R$ 1 milhão para investir, não R$ 1 milhão de renda. Tá? Porque você é um cliente VIP, ele te oferece coisa melhor. Mas geralmente o banco só te oferece coisa ruim. Tanto é, quando eu era criança, tinha uma campanha muito forte para quê? Para investir na poupança. Cara, investir na poupança não é como investir em nada, mas a poupança, já mostrei no encontro passado, talvez o pior investimento que tem em termos de rentabilidade. Rende muito pouco a poupança. E a gente, desde cedo, o banco incentiva você a colocar na poupança. O banco ganha bastante com a poupança. A gente paga pouco e ganha muito, porque ele pega seu dinheiro e empresta com juros bem mais alto. Essa que é a brincadeira do banco principal. Pegar dinheiro barato e emprestar caro. Aqui, então, por exemplo, levar comida de casa. Você tem até 50% de economia, isso segundo fontes, né, ligadas a essas pesquisas aí, tá? Mais saudável, eu digo até por mim, que eu passei a levar até marmita no período passado. Esse período, fico um dia só direto nisso, no período passado eu ficava 2. Aí eu levava uma marmita, porque me dava fome. Aí sempre para comer, geralmente tem salgados pesados, gordura, coisa que não é muito boa para a saúde. Tá? Você não tinha uma opção saudável. Então eu levava, economizava e ainda comia melhor. Outra coisa, personalizado, quer dizer, eu levava o que eu queria comer. Tá? E, inclusive, você pode gerar renda extra através disso. Você começa a levar para o trabalho, as pessoas vêm e falam, pô, que bacana, sua marmita, eu posso trazer para você também, você quer comprar? E aí você vende para seus colegas. Tá? Eu já tive aluna que fazia, na escola que eu trabalhava, tá? Tudo bem que eram 250 alunos só de terceiro ano, mas ela levava docinho, começou a levar bombom caseiro. Vai vendia, no final ela levava caixa, o pai dela ia levar caixa gigantesca para ela vender de bombom, fazer uma renda danada. Até a cantina começou a pressionar a escola para ela parar de vender, de tudo que ela estava vendendo. Tá? E tinha um aluno que ele levava também doce, sanduíche, vendia na sala, fazia curso de metalurgia do IFES. Né? E aí ele fazia uma extra, levava o lanche dele e vendia para os colegas e tal, fazia a renda extra. Tá certo? Então, não só você economiza, como você come melhor, come o que você quer e pode gerar uma renda extra, que é a questão de investir. Né? Aqui, por exemplo, na época que teve a pandemia, caiu a demanda por faxineiro. Então, você imaginar que uma faxina está por baixo, e aqui estava 120 e 200, né, na época, isso na época da pandemia. Hoje está bem mais caro, então você vai ter pelo menos R$ 150 aí uma faxina. Se for uma vez por semana, R$ 600, né, que você mesmo pode fazer isso daí. Né? Então, exemplos que a gente pode... Não tem nada contra a faxineira, não, é uma profissão digna, acho bacana. Tá? Uma empreendedora, a pessoa que vai fazer faxina, só que você, do outro lado, pagando, você tem que ver se realmente você necessita. Tá? E tem gente, fica o dia todo fora e tal, tem que pagar a faxina. Então, em vez de pagar 2 dias, paga um dia, por exemplo. Você já economiza aí por volta de R$ 600 por mês.
pesquisar preços, né? Então, tudo na vida, gente, que é bom, dá trabalho. Então, pesquise os preços, né? Outra coisa, que é uma dica minha, tá? Olha o produto na parte de baixo da prateleira, porque quando eles montam as prateleiras do supermercado, eles já levam em conta induzir você a consumir mais. Por isso que você chega lá onde está o açougue, você vai ver que tem carvão perto, cerveja, sal, para você fazer um churrasco. Você às vezes nem queria fazer isso, você queria comprar carne para tua casa, né? Você empolga, compra até mais carne, então a cerveja que já leva cerveja. Então, tá certo, o mercado está na deles, eles querem vender, eles têm já pessoas especializadas em preparar estante para te fazer consumir mais. Inclusive, botando os produtos mais caros na parte de cima, ou com vencimento mais próximo. Na parte de baixo das prateleiras, com os produtos mais baratos e com vencimento com mais tempo, mais longo prazo de vencimento, ou seja, mais frescos, tá bom? Por quê? Porque na altura dos teus olhos, a pessoa que vai para não se dá o trabalho de procurar, vai pegando logo que está na frente, vai levar mais caro, vai levar com um vencimento mais próximo. Aí eu coloquei aqui, ame as promoções, as de verdade, né? Não Black Friday, fraude. Por isso você tem que estar sempre o quê? Pesquisando os preços, para saber realmente o preço das coisas. É muito comum, quando vai ter a Black Friday, uma loja ela aumenta 50% do preço, tá? Aí depois, quando chega na semana da Black Friday, ela reduz 50% do preço, ou seja, voltou o preço que era antes, tá? Então, por isso, ame as promoções, de verdade. Tá? Aqui, ó, por exemplo, você, pô, olha que vista linda, cara. Que Vitória é um lugar lindo, a grande Vitória, o nosso estado é lindo. Então você pode planejar um piquenique, um lanche, tá? No lugar igual o Parque Pé da Cebola, o Parque Moscoso, lá no Mestre Álvares, planeja lá lá em Vila Velha, lá, esqueci lá que tem um local lá que o pessoal sobe, Morro do Moreno, você sobe, faz uma atividade, tem uma vista bonita, você leva um lanche, faz, entendeu? Reúne com os amigos, eu dou até sugestão sempre para vocês, pega um filme bacana para assistir, cada um leva alguma coisa para comer, para beber, vocês assistem o filme, depois discutem, aí você passa um final de semana divertido, saudável, você ainda aprende alguma coisa, né? Leva algum filme, depois você debate sobre o que fala aquilo, pode até pesquisar historicamente se aconteceu daquela forma, como aconteceu, você ganha conhecimento se divertindo e com um preço bem acessível. Com isso daí você economiza, cara, bastante que você gastaria aí indo para uma lanchonete, um restaurante, um cinema mesmo, e você tem aquele dinheiro para investir. Não significa que você não vá ao cinema, não significa que você não vá a restaurante, entendeu? Mas você pode criar alternativas que te reduzam a despesa para ter uma sobra para você investir. De vez em quando você vai ao cinema, de vez em quando você vai ao restaurante, fazer um negócio diferente. Não é você deixar de viver, mas estou falando que você pode criar alternativas, né? Para não ficar só dentro de casa, mas também não ficar gastando muito. Ó, essas bandejinhas que são preparadas, tudo que já está pronto para você custa mais caro, tá? Fica essa dica aí. Se alguém trabalhou para você, já cobrou por isso e está certo. Paga quem quer. Tá? Se você evitar essas bandejinhas prontas, você vai pagar até 20% mais barato. Não atrase pagamento, pelo amor de Deus, né? Juros altíssimo, então, evita. Se for usar cartão de crédito também, aqui, ó, use se souber. Eu uso cartão de crédito, eu tenho 1% de cashback da fatura, já vai direto para o fundo de investimento que eu tenho, tá bom? Mas eu pago a fatura até antes do prazo. Ó, minha fatura vence dia 15, hoje eu já paguei. Paguei hoje, porque tem feriado, senão eu tinha pago dia 10, tá? Bom, se for pagar à vista, né, se tem desconto, eu compro tudo no cartão. A não ser que eu tenha realmente desconto comprando à vista, aí eu pago em Pix, tá certo? Porque aí eu ganho cashback. Tá? Se for, o preço à vista é igual ao de crédito, não pode ser. O crédito sempre tem um valor a mais, que já foi embutido. O cara insistir de cobrar à vista, mesmo valor do crédito, eu meto o cartão de crédito, pelo menos eu tenho cashback. Ó, aqui, ó, eu particularmente compro direto em brechó, cara. Pô, compro coisa boa, cara. Roupa boa em brechó, adoro. Shopee, cara, compro as coisas boas também. Então eu pesquiso bastante. Até 70% de desconto você tem. Tá? E isso aí é até mais, dependendo se você for comprar. Já comprei muita roupa boa mesmo, cara, pagando um valor assim que inacreditável, tá certo? Eu comprei uma vez um óculos, cara, de marca, custava R$ 1.500, comprei R$ 400, tá? Então é por aí. Bom, aí para quem for aluno lá do IFES, ó,
Pergunta para você: cite 3 vantagens de não se ter carro para o lazer. Tá certo? Não ter carro para o lazer. 3 vantagens de você não ter carro para lazer. Tá? Então, manda no meu privado aí, WhatsApp, até segunda-feira, até 16 horas. Então, segunda até 16 horas. Bom, carro para lazer. Você pode vender e aplicar o dinheiro. Né? Então, renda passiva, que é a despesa do carro, se torna renda ativa. Sem custo de PVA e manutenção. Né? Você não vai ter preventiva, manutenção preventiva, nem corretiva. Tá certo? Ou seja, periodicamente você tem que fazer troca de peça, né? E se der algum problema, você também tem que fazer. Então, você não vai ter esse custo de manutenção. E todo ano você paga IPVA, que é o Imposto por Veículos Automotores. Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Você ter o carro, só de você ter carro, você paga. Você paga para comprar, você paga para ter, né? Que a ideia do Estado é sempre te roubar. Então, quanto mais pode te roubar, melhor, e principalmente atualmente, né? Que cada 37 dias o governo aumenta o imposto ou cria o imposto. Aí você pensa também, né, como eu estava comentando, você pode pensar que você não tendo carro, você pode alugar a vaga, se você tiver garagem. Tá? Outra coisa, você vai contar com garagem, estacionamento, tá certo? Você não vai precisar de seguro, você não vai ter custo com, acho que está aqui estacionamento, né? Está aqui já estacionamento. Pedágio também, você não vai precisar pagar. Tá? Então, são vantagens de você não ter carro para lazer. Quando você utiliza um serviço de táxi, você pode economizar até 80%, mas isso aqui é segundo as referências, que eu particularmente tenho muito tempo que eu não uso táxi. Graças a Deus, o aplicativo me serve bem, tá? Se precisa ir para algum lugar mais longe, eu alugo o carro, tá certo? Utilizar um aplicativo, você pode reduzir até em 160% suas despesas. Quando se deve, o fundamental é não contar com a ajuda dos outros. Tá? Não, desculpa. Quando se deve, o fundamental é não contar com a ajuda dos outros e deter a dívida ao mínimo possível. Ela controlada, planeje e pague. Okada, né, comentei no conto passado, ele sofreu 20 anos com dívida, né, porque ele era muito pobre, de uma família muito pobre, morava na periferia, né, de Tóquio, e ele, através do esforço dele, do empreendedorismo, ele conseguiu se tornar um dos 3 homens mais ricos do Japão. Então, ele ficou milionário, tá certo? Veio a quebra da bolsa, ele perdeu tudo, né? Mas é interessante porque ele pagou as dívidas dele. Geralmente tem gente que não paga a dívida e sai ileso, esconde patrimônio e tal. Não foi o caso. Ele sempre foi uma pessoa muito correta. Ele pagou cada centavo. Ele demorou 20 anos para pagar tudo que ele devia. Depois ele recomeçou e ele se tornou novamente milionário. Então, é um cara que eu admiro bastante, por isso que é a principal referência que eu uso para esse projeto nosso, tá certo? Então, ele pagou a dívida toda dele e depois recomeçou. Acho muito interessante porque, falando de novo, tá? Tem muita gente que tem negócio e quebra o negócio de propósito, não paga e tem dinheiro escondido, o cara continua rico, tá? Não paga quem deve e estoura na mão dos funcionários, né, e até do povo, porque no final das contas não paga imposto, e o imposto que parte dele, a parte que não é desviada em corrupção, vai servir para escola, hospital, etc, etc. Entendeu? Então, são pessoas que causam mal para a sociedade, e o Okada não. Eu conheci também o senhor, achei bacana que ele foi dono de uma representação da TAM, e ele ganhou muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Só que aí a esposa dele avalizou, né? A esposa dele, dona também, né, para ele ser dona, casado em comunhão de bens, avalizou o empréstimo para o irmão não pagou, ele perdeu tudo. Mas, assim, foi bacana. O que tem a ver com a história que eu estou contando? Eu achei muito honesto da parte dele, é que ele falou isso daí comigo, ele falou: olha, eu podia ter dado calote, né? Mas eu paguei todos os meus funcionários, paguei todo mundo. Eu fiquei sem nada, mas eu paguei todo mundo. Então, achei bem correto, honesto da parte dele. E menos mal que ele tinha comprado 2 terrenos em Alphaville. Então, ele vendeu um dos terrenos para construir uma casa lá, que até a casa da Mata da Praia dele ele perdeu. Tinha uma casa na Mata da Praia, valiosíssima. Até a casa ele perdeu por causa desse golpe que o cunhado dele investiu mal, investiu com
avalizado pela esposa dele, que é a esposa desse senhor que eu conversei, que era irmã dele, e quando estourou, o cobrador não quer saber, cara, vai atrás de quem assinou sendo o avalista. Então o cara não pagou, tomou tudo que tinha esse senhor. Mas eu achei bacana também, pela honestidade, ele pagou e falou, não deixei nenhum funcionário meu sem receber. Né? E aí, graças a Deus, ele tinha comprado esses 2 terrenos, vendeu um para construir a casa dele, ele tinha casa lá em Alphaville, eu tenho um amigo que mora lá, aí eu fui uma vez lá e encontrei esse senhor, conheci, ele contou a história dele, achei bem interessante. Bom, aqui, ó, saiu dia 10, tá? Eu vi hoje um vídeo que eu não vejo a mídia tradicional não, mas eu assisto youtubers que eles comentam, né, as notícias, e eu achei interessante, fui buscar essa notícia aqui, né, aqui de uma professora da USP, professora de Direito Econômico da USP, que, num jornal que é o UOL, que é extremamente favorável ao governo, assim como a USP, né, mas fala que a causa do endividamento não vai ser resolvido com esses programas do governo, que é uma coisa óbvia, mas vamos ver por quê. Né? Então, o governo Lula erra ao tratar as causas do endividamento das famílias brasileiras e adota políticas que ignoram problemas estruturais, ou seja, ignora a causa principal, que o jornal tem a mania, né, de escrever palavras complicadas, vai direto ao assunto que é melhor, né? Afirmou Maria Paula Bertrand, professora de Direito Econômico da USP, em entrevista ao Poder e Mercado, canal UOL. Tem no YouTube também, você vai encontrar a entrevista. Tá? Segundo a professora, programas como Desenrola Brasil e medidas que ampliam o uso do FGTS para quitar dívidas não atacam fatores como precarização do trabalho. Aqui eu discordo dela, tá? Acho que o problema não é precarização do trabalho, não. Tá? A pessoa criar renda em aplicativo é melhor que não criar renda nenhuma, tá certo? Baixa renda, tá? E oferta de produtos financeiros considerados predatórios. Aqui sim eu acho que, porque a baixa renda, a pessoa vive como ela pode, né? Então ela não vai melhorar a renda mesmo, não vai aumentar o poder aquisitivo dela, né? Então ela tem que ser ensinada a viver da maneira que dá para ela viver, não pegar empréstimo, gastar mais, tá certo? Então esse programa Desenrola não vai acabar com o problema se a pessoa tem baixa renda e está pegando empréstimo, por exemplo, tá certo? A precarização do trabalho, na verdade, aplicativo será uma forma de ter uma renda extra, então eu discordo muito dos economistas quando eles criticam os aplicativos aí, igual Uber, igual iFood, né, para mim, gera fonte de renda, não é precarizar o trabalho. Porque se não for para ter isso daí, não vai ter essa renda. Eles não vão virar CLT, eles vão fechar. Eles abriram porque eles trabalham num modelo diferente do modelo tradicional de CLT. Tá? Então, na verdade, criando opção para as pessoas que quiserem. Ninguém é obrigado a trabalhar nisso aí. E oferta de produtos financeiros considerados predatórios. Ou seja, bancos, produtos bancários no banco, ele vai te oferecer o dinheiro, vai te meter uma taxa de juros que vai tirar a tua alma, você vai vender até a tua alma para o capeta para poder pagar. Tá? Então, eu já critiquei banco, digo de novo, banco é bom para você ter ação dele, ganhar dividendo do banco, o banco ganha muito dinheiro, tá certo? E não vai acabar tão cedo. Né? Com essas fintechs, que são os bancos digitais, pregou que o banco ia acabar. Estão aí fortes e firmes, muito bom para eles e parabéns para eles, tá? Agora, isso aqui, ó, não vai ser tocado, pelo contrário, os bancos estão ganhando cada vez mais com essa taxa de juros altos, que não é culpa do Galipo, isso é desestrutura do país, já falei, achei até graça que eu vi a reportagem que alunos de economia da USP foram criticar o Galipo, que foi dar uma palestra lá, mandando ele baixar a taxa de juros, não é assim, cara. Eu já falei com vocês, a taxa de juros ela é alta quando a economia do país está ruim. Você tem que pagar mais para a pessoa investir no país, porque o risco de calote é grande. Quanto pior está a economia, pior é a chance de você receber dinheiro que você empresta para o governo. Quando você compra título do governo, você está emprestando dinheiro para o governo e te paga uma rentabilidade para esse empréstimo. Quanto pior está a economia, mais o governo tem que te remunerar, por isso que o juros sobe. Entendeu? Não é, ninguém sobe juros porque quer, porque isso é ruim para a economia, isso é ruim para o país, isso é ruim para as famílias, vai endividar mais as famílias, é ruim para as empresas, mais empresas vão quebrar. Ninguém faz isso porque quer, não, é porque é um descontrole da economia, tá certo? A economia está mal gerida, é por isso, e não é o presidente do Banco Central que tem controle sobre isso, é o presidente da República que manda a política econômica do país, porque ele que contrata ou demite, né? Ele nomeia ou demite o ministro da Fazenda, que controla o rumo da economia do país. Simples assim, não tem mistério. Tá certo? Então, esses bancos estão lucrando a beça com juros, e esses juros arrebentam qualquer um.
mas é uma questão estrutural. Por isso está falando que não adianta você mexer no FGTS, cara, porque você não vai ter outro para mexer depois se você continuar endividado, tá certo? Não adianta você parcelar a dívida se você já não está conseguindo pagar hoje. Tá? Então você tem que resolver a causa da dívida. Então isso tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje, né? De você procurar se organizar e viver gastando menos do que arrecada, ou fazer extra, ou os dois, para poder aumentar a sua renda, tá certo? Então, cheio atual, coloquei agora há pouco, até essa parte que eu vi hoje o vídeo falando sobre isso, tá bom? E aí você, depois, coloca lá no grupo lá, bota sugestões que você tem gente que faz, por exemplo, academia popular, né, já apareceu aqui nos encontros falando, pessoas que fazem exercício em academia popular, que faz natação em projeto social, economiza com isso, aí coloca lá no grupo, a gente compartilhar as ideias. Bom, então aqui algumas considerações, né? Que você ser econômico não significa ser miserável, mão de vaca, né? Já falamos sobre isso. O Okada, por exemplo, ele usava a frente e verso da folha para poder aproveitar. Ele não desperdiçava um grão de arroz, que é até a característica do japonês, tá? Não desperdiçar grão de arroz. Se escreve, inclusive, arroz parecendo com o número 88, porque antigamente passava por 88 mãos a saca de arroz até chegar à mesa da pessoa. Então eles têm muito respeito, né, pelo trabalho de produzir o alimento. Eu acho muito bacana isso. Tá? Agora, ele gastava milhões em obras de arte. Então não é ser pão duro, é você respeitar o dinheiro. Tem um ditado também do mercado financeiro: o dinheiro não aceita desaforo. Então, eu já ouvi falar, pô, um cara mão de vaca. Eu vi uma vez uma palestra de Okada e uma pessoa falou, poxa, mas ele era mão de vaca então, né? O cara, pô, não aproveitava frente e verso na folha de papel, pois é, mas o cara gastava milhões em uma obra de arte sem pensar. E muitas vezes essa obra de arte era para ser apresentada para a sociedade, para o público, não era para ele. Tá certo? Vou mostrar depois que ele criou museus, ele fez questão de criar museus que são abertos ao público. Você paga o ingresso, que é um valor só de manutenção mesmo, né, o objetivo de ter lucro, e ele falou, eu vou popularizar a arte para as pessoas. O que ficava guardado com os milionários, com os bilionários, eu vou comprar essas obras e vou expor para o povo. Né? Então é assim que você ajuda os outros, você melhora o seu nível para poder oferecer. O cara foi pobre quando ele era miserável, nunca podia montar um museu. Mas depois que ele ficou bilionário, eu falo nem milionário, milionário na época dele, seria bilionário hoje, ele pôde oferecer para as pessoas coisas boas. Né? E a grande maioria dos bilionários aí vive como classe média, ou seja, sem ostentação. Por quê? Porque eles respeitam o valor do dinheiro. Igual eu falei, né? O Barsi mesmo, que é bilionário, né? Tem por volta de 4 bilhões de reais aí, começou do zero na Bolsa de Valores. Aí perguntaram para ele, por que você não compra uma Mercedes? Ele falou, meu filho, eu tenho dinheiro para comprar uma Mercedes de cada cor e de cada modelo que tem. Mas para que se eu tenho um carro bom que me atende de todo jeito? Entendeu? É sobre isso, não é sobre ostentar. É sobre ser funcional e você estar vivendo bem e, ao mesmo tempo, sem desperdiçar. Bom, aqui eu complemento, você ter uma reserva de emergência, né? Isso aqui, na pandemia, sempre se falou em 6 meses, por uma necessidade, ter uma reserva de gastos. Né? Então, para a pandemia, 1 ano, né, para a pandemia, desculpa, a pandemia nos ensinou para ter essa reserva de 1 ano. Sempre se falou em 6 meses. Tá? Só que a gente pensa em ficar 1 ano, Deus me livre, acontecer de novo alguma coisa, ficou pelo menos 1 ano aí, tudo fechado. Ter uma reserva de oportunidade, o que é isso? É você ter um dinheiro para poder investir quando surge uma oportunidade. Então, por exemplo, tem uma grande queda na Bolsa de Valores. Na Bolsa não dá para comprar no cartão de crédito, então você tem que ter dinheiro para ir lá e comprar as ações. Entendeu? É chegar, por exemplo, você está pensando em comprar um apartamento, chega, aparece uma oportunidade, preço bom, mas tem que ter pelo menos uma boa entrada na hora. Não dá para, me dá aí, eu pago, passar, não, tá barato, eu preciso vender rápido. Entendeu? Então você tem que ter uma reserva para aproveitar as oportunidades. Aqui gere renda, eu falei do guardador de Guarapari, né, já contei a história lá do carnaval. Agora, é interessante que os caras que são muito ricos, eles se atribuem à sociedade. Geralmente, eles financiam estudo e geração de trabalho, tá? Então, eles incentivam você a pescar o próprio peixe. Eles não dirão, vamos criar aqui um local de distribuir cesta básica. Não. Geralmente, os bilionários não fazem isso. Eles te ajudam a estudar para você melhorar a sua renda, melhorar a sua condição social, ou eles criam forma de gerar emprego. Tá bom? Que é o que eu estou colocando aqui.
Até a ciência da saúde, às vezes, eles financiam, mas principalmente muita biblioteca, escola, eles constroem, entendeu? Geram oportunidade de trabalho, criam locais para qualificar para o trabalho, né? Fundações para treinar pessoas em curso técnico, em habilidade para poder ir para o mercado de trabalho. Então, isso aqui é legal, a gente está buscando aí, né, prosperar. Então, eu não vou falar retribuir, porque vocês vão conquistar por conta própria. Mas lembrar de ter um pouco de bondade, né, é bom, faz bem para o coração. Você também ajudar a melhorar um pouco a sociedade em volta, né? Vamos dizer dessa maneira. E aqui Okada falando, né, que eu comentei com vocês, então, em 1952, né, os museus de arte particulares são bem diferentes do meu, pois aqueles têm como objetivo preservação e proteção de seu futuro, satisfazer seus hobbies, receber honrarias. O meu irá libertar as obras de arte para deleitar o povo. Resumindo, né, que os museus particulares eram só para as pessoas que tinham aquelas obras, os amigos delas e a família. E ele falou, não, mas isso é errado. As pessoas têm que ter direito de ter acesso à arte, porque a arte melhora a vida das pessoas. Então ele pegou e criou o museu. Na verdade, ele construiu o museu em vida e após o falecimento dele, um segundo museu foi construído, tá certo? Pelos seguidores dele, né? Então, Okada e os tesouros da humanidade. Vou ver aqui. Bom, os museus que ele fez são propriedades privadas, mas são abertas à visitação, né? Então, tem dono, a família do Mokichi Okada é dono, porém, pessoas podem ir lá, tem horário de visitação, você pode visitar as obras de arte dos museus e até as construções que Okada fez, os jardins, né, que ele deixou para a humanidade, né, e fez questão, segundo ele, quando a gente aprecia coisas belas, nossa saúde melhora como um todo, né? Então, eu falei, o Okada se libertou da miséria e se preocupou depois em ajudar as pessoas. Ele não na miséria, ele não ia conseguir fazer o que ele fez. Então, ele primeiro melhorou, e ele, melhorando, ele saiu do buraco, ele foi, estendeu a mão para puxar pessoas do buraco. Então, aqui no Japão, em Atami, né, local de praia, ele construiu um protótipo do mundo ideal dele. Aqui ó, tem essa construção que tem a vista para aquela baía que eu mostrei há pouco para vocês. Aqui é uma montanha de azalés, tudo isso ele construiu, tá? E as pessoas podem acessar a vista lá de dentro do Palácio de Cristal, coisa linda. Tá? Aqui tem um piano também, tá? No canto aqui tem um piano, porque a ideia é que tem chamado esse templo messiânico, esse prédio aqui, na verdade tem um teatro, pode ter apresentação musical, pode ter apresentação teatral, né? Apresentações de arte em geral. E é ligado com aquele Palácio de Cristal. Então a ideia é a pessoa ir assistir um concerto, uma peça teatral, e depois migrar para aquele local e, ao som de piano, tomar um drink, né, observar aquela vista, passar um tempo, bater papo ali. É um modelo, um mix de vários pontos de beleza que você usufrui ao mesmo tempo. Ou seja, você viver cercado de belo. É a ideia de mundo dele. Então, aqui, como eu falei, tem esse templo, né, messiânico, que é o nome desse prédio aqui. Você, através das escadarias, você vai até, ou você vai a escadaria até o templo, do templo tem um túnel que leva até aquele palácio de cristal, tá certo? Até essa escadaria aqui, ele fez questão de ser uma coisa bela, chamada escadaria relâmpago, né, parece relâmpago, é considerado um tesouro do Japão. Aqui é uma visão aérea. Então, como eu falei, isso aqui é ligado, tem um túnel que liga, né? Então você chegaria, assistiria aqui uma peça teatral, por exemplo, depois ia contemplar a vista, tomar um drink, ouvir piano, ou só bater papo ouvindo piano, e finalizava a sua experiência artística, né? Aqui é o museu, tá? Na parte de baixo, aqui é a parte de cima, e aqui na parte de baixo tem um museu. Você podia também sair depois e ver as obras de arte. Então, isso aqui é o mundo ideal para o Okada, onde você teria contato com o belo, né, constantemente. Esse museu foi feito após a morte dele, né, em Hakone ele fez, tá bom? Bom, então, próximos encontros nós vamos ver mais, aqui estão as referências, tá? Do que eu falei. Agradeço. Se tiver dúvida também, pode colocar lá no grupo, tá bom? Pode mandar lá no grupo. E em inbox, mandem que eu mandei para vocês a pergunta, tá bom? Obrigado aí. Até a próxima.